Sejam bem-vindos ao Famoso e hoje vamos falar do Terço dos Homens, movimento mariano dentro da Igreja Católica, focado na oração, onde incentiva a participação de cada vez mais homens a rezarem por suas famílias e também participar da vida da igreja. O Terço dos Homens teve início no Brasil no dia 8 de setembro de 1936, na Vila da Providência, hoje Itabi, em Sergipe, quando Frei Peregrino convidou um grupo de homens para rezar o terço. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje no Brasil, esse movimento ficou tão grande que conta com uma organização estruturada e direcionada pela igreja nas suas dioceses, buscando aumentar cada vez mais o número de homens nesse movimento. E eu tenho o maior prazer de falar que eu participo, que mudou a minha vida muito, e hoje me sinto uma pessoa mais espiritualizada, mais compreensiva e, acima de tudo, uma pessoa que consegue entender melhor as coisas no dia a dia e acreditar que a fé nos ajuda a compreender algumas coisas que acontecem e que a gente precisa confiar na graça divina. E assim como eu falei da minha fé e também da minha participação nesse movimento mariano, eu trouxe também depoimentos de pessoas falando como iniciaram essa caminhada no Terço dos Homens e os benefícios que o Terço dos Homens trouxe para a vida dela. Terço dos Homens entrou na minha vida a partir da minha vivência de comunidade no interior do Maranhão. Tá? Então eu já participava da comunidade, da igreja dos Beleiros. Hoje eu participo muito do terço na minha comunidade, eu participo do terço também. Os benefícios que o terço leva para a gente é sempre buscando oração, buscando santidade de Deus e melhorando a nossa família, a nossa vida cada vez mais. A minha vida agora mudou. Depois que eu entrei no Terço dos Homens, melhorou bastante a minha vocação na igreja. Eu não participava muito e estou muito agradecido ao Terço dos Homens ter me acolhido e melhorou bastante a minha vida, mudou bastante depois que eu entrei no Terço dos Homens. Vai fazer 5 anos agora, esse mês que eu estou no Terço dos Homens. Desde setembro eu entrei no Terço dos Homens 2020, minha vida melhorou bastante dentro da igreja e na minha família também, graças a Deus. Gostaram? Esse é apenas o início do nosso programa, né? Então, o que significa o Terço dos Homens para alguma dessas pessoas? Vem comigo? Vamos saber o que significa para alguns deles? Para mim, o Terço dos Homens é uma família nova que eu encontrei há 11 anos atrás. E no momento que eu passei agora, como todos sabem, da minha esposa, o que me segurou foi minha grande força, foi o Terço dos Homens. O Terço dos Homens é amor por Deus e Maria, do homem de coração. E o Terço para mim é isso. É tudo da minha vida, é família. Bom dia, meus irmãos. O Terço dos Homens, o que significa para mim? Significa para mim que a Igreja Católica tem uma mãe, como também o nosso Pai Celestial. E com ela, nós queremos a intercessão. Queremos que ela nos mostre o caminho, através do nosso terço, o caminho do seu Filho Jesus. E que nós possamos entrar com ela, pois ela já está no meio, dentro dos céus, possamos entrar com ela, pelas mãos dela e na mão de Jesus, ao nosso eterno céu celeste. Não deixemos de deixar que Maria seja qualquer uma, mas que ela seja mãe da nossa igreja. E é por isso que cada vez mais eu quero ser um homem do terço, para que nós possamos simplesmente saber que a Igreja Católica tem uma mãe que se chama Maria. Depois de assistir estes depoimentos que tocam o coração e mostram o quanto a fé transforma e a fé muda vidas, eu quis saber também um pouco da representatividade do Terço dos Homens dentro da estrutura da igreja. O Terço dos Homens representa, para mim e para a igreja, a convivência com os irmãos,
o amor por Nossa Senhora, a dedicação por Nossa Senhora, o entendimento do amor de Cristo em cada um de nós, através de Nossa Senhora, através de sua mãe querida. Nosso Senhor também nos aproxima de nós, através da sua mãe, que intercede por nós, nos faz uma nova criatura a cada dia. Amém. O texto dos homens representa, para mim, um grande chamado de Deus, né? Que Ele me fez para convidar homens para rezar o texto. Por isso devemos nós, os homens, cada vez mais nos aproximar daqueles que ainda não conhecem, convidá-los para que eles possam se unir a cada um de nós, porque juntos seremos mais, em nome de Jesus. O texto dos homens para a igreja é um movimento muito bonito, muito grande, né? Que tem cada vez mais aproximado homens a Jesus. Por isso devemos nós, que já participamos do texto dos homens, devemos cada vez mais convidar aqueles que estão em nossa volta, que ainda não fazem parte, que venham fazer, para esse encontro tão maravilhoso de homens rezando pelas suas famílias e por todas as famílias do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe cada vez mais, a cada um de nós, homens, já que fazemos parte do texto, e daqueles também que ainda não fazem, mas vão fazer em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O terço, o rosário, ele é muito importante ao colocar-se na escola de Maria para contemplar o rosto do seu divino Filho. Então, o terço dos homens é muito importante para a igreja, porque favorece aos homens esse contato com a escola de Maria para contemplar o rosto de Jesus. Maria nos quer sempre levar ao seu divino Filho. Ela sempre nos exorta, fazei tudo o que ele, meu filho, vos disser. Portanto, desejo que possa crescer cada vez mais em nossa igreja particular o terço dos homens. E que o bom Deus nos abençoe a todos. Amém. Falar de texto dos homens é falar de famílias. Famílias essas que são mudadas através da participação desses homens nesse movimento. E, junto disso, uma coisa importante que a gente traz no movimento mariano, está ligado a quê? Nossa Senhora. O olhar piedoso e caridoso de Nossa Senhora para a gente. E Nossa Senhora está representada em todas as mulheres, mães, que nos trouxeram a vida. Dentro do movimento Texto dos Homens, elas também estão muito ativas. Sejam através dos encontros diocesanos, a participação diária nas rezas do texto, todas as semanas. Se você for, na maioria, boa parte dos movimentos, você vai encontrar mulheres rezando junto com seus maridos, com seus filhos. Isso é lindo, isso é muito bonito. Isso toca o coração, mostrando que a reza e a oração mariana também junta famílias e muda muito uma família. E em relação a, e pensando nisso, por que não ouvi-las? Estão falando texto dos homens, mas também texto das famílias, mulheres junto com seus maridos que rezam junto, dentro dos dias do texto dos homens. E para isso, eu perguntei para algumas dessas esposas que acompanham seus maridos, tanto nos encontros quanto no dia a dia, o que é que isso mudou depois que começaram a participar, não só ativamente, mas quando seu marido começou a participar e entrar no texto dos homens. Vamos conferir? Depois que o meu esposo passou a participar do texto dos homens, ele já era uma pessoa maravilhosa. Ele melhorou mais ainda, tendo mais calma, mais sensatez, para poder agir, ter atitudes com os filhos, comigo, entendeu? E largou, ele bebia, né? Ele largou a bebida também. E assim, está sendo muito bom para ele e bom também para a gente. É muito bom para ele mesmo. Ele se sente bem, ele fica feliz quando tem passeio, quando tem qualquer evento, ele fica muito feliz em participar e ajudar. Eu sou da comunidade do Divino Espírito Santo Santana, né? Sagrado Coração de Jesus, a nossa paróquia.
Quando meu marido começou a participar do Texto dos Homens, foi na época que nós estávamos vivendo um momento muito difícil. Eu perdi um filho assassinado, né, no nosso portão. E meu marido começou a participar. Nós já participávamos há mais tempo, mas do texto não. E o padre Neumann, que era o nosso padre, que faleceu de Covid, ele conversou muito com o meu marido na época, né, sobre a importância do texto em família, nas comunidades, nos nossos lares. E depois desse dia, nossa vida mudou completamente. Meu marido é uma pessoa que é muito dedicado, graças a Deus, é um dos coordenadores lá do texto. E é muito gratificante a gente poder viver esse momento de união. Nós crescemos muito dentro do nosso lar, graças a Deus, através do texto dos homens. Foi muito bom estarmos juntos e já tem 10 anos que meu marido participa do texto dos homens e eu também, agora estou participando do texto das mulheres, tem um ano para a nossa comunidade e através do texto das mulheres, né, dos homens, as mulheres começaram aí também e graças a Deus somos 23 mulheres que estamos lá na frente participando junto com nossos esposos. Nossa, assim, é lindo ouvir isso, sabe? É muito maneiro ouvir isso, sabe? É uma coisa que toca o coração, sabe? Isso não tem palavras, sabe? Eu até fico meio emocionado em ouvir coisas como essa, porque depois que você tem a sua vida transformada através da fé, você muda, né? Como pessoa, muda demais. E isso é algo que não paga, né? Nada paga, não tem dinheiro que pague. E você ter o seu lado espiritual cada vez mais preenchido, isso é algo... Ou seja, não tem palavras. E para finalizarmos esse vídeo, esse programa, eu quis saber de outras pessoas que participam, de outros homens que participam, para definir em uma frase o que é o texto dos homens para eles. Eu só ouvi coisas maravilhosas. Espero que vocês também entendam e compreendam ouvindo um pouco do que eles falaram. É a minha vida, é onde eu encontro os amigos, me sinto muito feliz. Porque eu amo Jesus, sou filho dele, filho amado. Porque a alegria é muito grande estar em comunhão com todos esses homens aqui, sempre rezando em prol da felicidade de todos. Grande satisfação eu participar desse texto dos homens todo ano. Precisamos evangelizar, precisamos falar do texto dos homens para todos. É um meio de evangelizar. Eu participo porque eu sou muito fiel à Igreja Católica, a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Participar do texto dos homens é a primeira maravilha do mundo. Você está rezando por Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. É estar em comunhão com Ele. Participar do texto dos homens é a melhor coisa do mundo. É a melhor forma de estar com Maria. Participo do texto dos homens porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, tocou o coração de vocês? Espero que sim. Esse programa foi mais focado no lado espiritual, lado do amor, compaixão e, acima de tudo, algo que, independente de religião, nós temos que ter, é a fé, de acreditar. Para ter um mundo melhor e as coisas se transformarem ao nosso redor, primeiro, nós precisamos nos transformar internamente, para que as coisas aconteçam. Não milagres, não só milagres que a gente busca, pedidos e desejos, mas o bem do nosso irmão, nosso amigo, o nosso familiar, o nosso vizinho, aquela pessoa que está na rua lá, esquecida. Todos esses. Primeiro depende que a gente mude internamente e entenda o nosso papel como ser humano e como pessoa transformadora de uma sociedade, de uma realidade, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas primeiro, mude você. Olhe para dentro de si e busque se aperfeiçoar cada vez mais. E tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tenha fé no que você acredita, mas tenha fé, porque ela nos leva a lugares que a gente
nunca imaginou estar. Tá? Até o próximo programa.